Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu acho que eu vou pedir mais para as crianças sair, não. A igreja fica mais cheia. Aleluia, glória a Deus. Querido, abre a tua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 22. Eu vou compartilhar com você hoje uma conversa que eu tive com o Ian hoje de manhã. Quem encontrou Ezequiel 22, amém? Enquanto os amados vão procurando ainda, né? Quem não encontrou, os irmãos de casa, no nome de Jesus, eu quero pedir para você que está participando de casa, decide no teu coração participar do culto, não somente assistir. Participa dele como se você estivesse aqui no salão, aqui na igreja, e você será tão abençoado quanto nós estamos sendo aqui. Amém? Glória a Deus. Você é o responsável por criar um ambiente propício para o culto do Senhor na tua casa. Então, no nome de Jesus, decide isso. Amém? E você que está aqui no salão, no nome de Jesus, decide que você vai participar do culto e ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar contigo. Amém? Glória a Deus. Deixa para ir tomar água só no final. Amém? Ou não amém? Ir no banheiro só no final. Vai ser bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O capítulo 22... no verso 30, eu só quero ler esse verso, diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O que está escrito na tua Bíblia? A ninguém achei. Amém? A ninguém achei. Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque não foi carne e sangue que nos congregou neste lugar hoje. Pai, não é a carne e o sangue que está ministrando sobre as nossas vidas hoje, mas o teu Espírito, Senhor. Por isso, tudo aquilo que foi feito, Pai, pelo nosso inimigo para nos impedir de sermos abençoados, transformados por essa palavra, que caia por terra agora, Senhor. Todo conceito errado, todo sofisma, no nome de Jesus, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e tudo que há em nós, Pai, pensamento, sentimento, tudo, Pai, que pode nos impedir, ó Deus, ou pode impedir o teu mover em nós, nós rejeitamos agora e declaramos, Senhor, que nós somos livres, ó Deus, para que se cumpra em nós o teu querer, é a tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Todos aqui já ouviram falar sobre Sodoma e Gomorra? Sobre a destruição de Sodoma e Gomorra? No dia em que Deus enviou a Abraão a resposta, né? A certeza com data de que Sara, a esposa de Abraão, teria um filho que seria, o que era e que é para nós, o filho da promessa, que ela seria mãe de Isaac.
Deus enviou até Abraão 3 anjos. Até Abraão. E a Bíblia fala que quando Abraão percebeu que eles estavam chegando, Abraão colocou eles assentados debaixo de uma árvore e ele foi preparar comida para esses anjos. E ali um deles avisou para Abraão, disse para Abraão que Sara, a contar dali a 1 ano, no próximo ano, disse que eu virei a ti e te encontrarei, e ela lhe dará a luz ao filho que Deus havia prometido, né? O anjo falou isso para ela. A Bíblia conta que ela riu, né? Ela ouviu, não estava no local, ela ouviu e ela sorriu. Ela achou graça naquilo porque ela já era uma mulher muito velha, muito de idade. Ela já tinha 90 anos. Então, quando ela chegou diante dos anjos, o anjo que havia falado que ela voltaria, que eles voltariam e que ela estaria com o neném no braço, porque riste, né? E falou, e ali disse que era para colocar o nome de Isaac, que significa sorriso, porque ela riu. E no dia que deu essa notícia, Abraão também recebeu uma outra notícia não tão boa, uma notícia muito ruim. E os anjos disseram, né, dos 3 anjos, já não eram 3, você pode ler lá que você vai ver, passaram a ser só 2. E esses 2 falaram para Abraão que eles estavam a caminho de Sodoma e de Gomorra, para que eles executassem contra aquelas cidades o juízo de Deus. Eles estavam a caminho da cidade para trazer destruição àquela cidade. Então Abraão, quando os anjos se foram, Abraão se colocou e começou a orar e conversar com Deus. E Deus começava a falar, e Abraão falava assim, Senhor, longe de ti, destruir o justo com o injusto. Aí ele perguntou, Senhor, se ali tiver 50 justos, o Senhor vai destruir o justo junto com o injusto? E Deus respondeu para Abraão, falou assim, não, Abraão, se ali em Sodoma e Gomorra tivesse 50 justos, eu não destruiria a cidade por amor dos 50. Então Abraão novamente orou e disse, se tivesse 45, Deus novamente respondeu, se tivesse 45, eu não destruiria a cidade por amor dos 45. Então Abraão foi e perguntou, e se tivesse 40? E Deus disse, eu não destruiria por causa dos 40. E Abraão novamente, e se tivesse 30? Eu não destruiria a cidade por amor dos 30. E Abraão insistiu e disse, Senhor, e se tivesse só 20? Então Deus respondeu, se tivesse 20, eu não destruiria a cidade por amor dos 20. Aí Abraão pegou e falou assim para Deus, Senhor, não te ires contra mim se eu te perguntar só mais uma vez. E se lá tiver 10? O Senhor vai destruir a cidade? Não, Abraão, eu não vou. Se lá tiver 10 justos, eu não destruirei as cidades por amor dos 10. Amém? Por amor dos 10. Então, Abraão, né, foi para sua casa e o juízo de Deus foi executado. O que eu estou querendo mostrar aqui para você, querido? Que Deus, Ele está dizendo que 2 cidades foram completamente destruídas, porque não tinha nessa cidade nenhum justo ali. Não havia nenhum justo naquela cidade. E Deus nos dá a entender que o que mantém uma cidade de pé, o que mantém uma cidade inteira e próspera, não é a autoridade que governa a cidade. Não é, ou não são os comerciantes, os homens ricos, os empresários da cidade que investem na cidade.
O que mantém uma cidade de pé, querido, são os justos que nela habitam. Então, quando Deus olha para uma cidade para abençoar, Ele não abençoa porque tem alguém fazendo um bom trabalho, mas Ele abençoa porque tem alguém que é justo diante dele. Diante dele. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Ló não contava nos justos, entre os justos. Deus decidiu poupar Ló e a sua família por amor de Abraão. Não porque ele era justo, não porque ele era temente a Deus. O que Deus estava querendo era livrar, trazendo destruição sobre Sodoma e Gomorra, era livrar o povo dele de incômodo mais na frente. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Por quê, querido? Porque o bendito Ló, ficando vivo, deu origem do incesto dele com as filhas a dois povos, chamados Moabe e Amon, que depois veio a ser pedra de tropeço para o povo de Deus, que depois veio a ser problema. Então Deus, Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Ele já sabe. Querido, no nome do Senhor Jesus, quando você for interceder por alguém, não insista com Deus para que algo permaneça na tua vida. Ore apenas, ou nem permaneça na tua vida, ore apenas para que Deus cumpra a vontade dEle. Porque tem pessoas que são tiradas do nosso caminho, nós não as perdemos, nós não fizemos nada errado. Tem pessoas que saem do nosso caminho porque é o Senhor que tira, porque não vai ser bênção para as nossas vidas. Tem coisas que nós perdemos, querido, que Deus já sabe. Agora pode até estar trazendo algum tipo de, não vou chamar bênção, mas de conforto ou alguma coisa assim, mas que lá na frente vai nos dar problema. Então o Senhor decide tirar no momento certo. Deus decide fazer. Deus decide arrancar. Deus decide tirar isso. E quando Deus chamou Abraão lá, de Harã, ele saiu de Ur dos Caldeus, mas o chamado de Deus para Abraão foi em Harã. Deus falou para ele sair da terra, da casa do seu pai, da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que ele ia mostrar. E o verso 2 do capítulo 12 diz, fala assim: eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu te deixarei famoso, ou te engrandecerei o nome. Aí ele termina dizendo, eu farei tudo isso para que você seja uma bênção. Ele fala, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Então, Abraão, ele foi orientado pelo Senhor, que o Senhor iria trazer sobre a vida dele tudo que ele sonhasse, tudo aquilo que ele desejava. Mas ele estava falando assim, olha, eu vou fazer tudo o que eu estou te prometendo, mas é para que você seja uma bênção. Amém? Hoje de manhã, na hora do almoço, enquanto eu tomava café, nós saímos daqui, era 1h da manhã, irmão. Aí chegamos em casa, eu fui dormir às 4h. Quase todo dia eu durmo 4h. E eu ainda achei um irmão para vir falar para mim que não era a hora de eu acordar, tinha que ser 5h da manhã. Vou falar, rapaz, eu acho que eu já acordo cedo, 8h. Eu conversava com o Ian e eu comentava a respeito dessa palavra aqui com ele. Do Ezequiel, capítulo 22, versículo 30.
E eu falava para ele o seguinte, eu falei assim, Ian, nós estamos vivendo um tempo. Eu tenho falado muito desde segunda-feira a respeito de você estar pronto e estar preparado. O que nós mais vemos hoje são pessoas prontas. Eu estou pronto, pastor. Tem pessoa que chegou ontem na igreja, falando uma forma, que chega para mim e fala assim, deixa eu só... Sem mexer o som aqui, senão vai me desconcentrar. Eu já me desconcentrei. Quando eu perco a concentração, irmão, só a graça. Onde que eu estava? Ah, sim. Aí, elas chegam já assim, falando, eu estou pronto, pastor. Pronto para quê, irmão? Eu estou pronto para estar no louvor, eu estou pronto para pregar. Eu estou pronto para ser enviado. Eu estou pronto para isso, eu estou pronto para aquilo. E as coisas não funcionam assim, irmão. Porque já chega de gente pronta. Além de prontos, nós precisamos estar preparados. Nós ouvimos uma palavra ontem, querido. É tudo o que o Fabiano pregou aqui. Tem a ver com você estar preparado. E eu conversava com ele hoje de manhã, eu falei assim, filho, Deus te deu um dom. Queridos, quem está aqui na igreja há mais tempo sabe que há um ano atrás ele não tocava bateria. Há um ano atrás ele não tocava violão. Em menos de um ano, ele toca bateria muito bem. E se quisesse tocar violão, tocava melhor do que está tocando hoje. Ou se quisesse tocar melhor, tocava melhor do que está tocando hoje. E eu estava conversando com ele a respeito desse texto aqui. Já você vai saber o que tem a ver com Abraão. E eu estava falando para ele, filho, a nossa vida é um muro. A nossa vida é um muro. Onde nós estamos é um muro. Só que nós não estamos vendo nesse texto aqui, Deus procurando alguém no muro somente. Deus não está procurando um tijolo mais bonito do que o outro no muro. Deus não está procurando saber quem que é a base desse muro. Deus não está procurando saber quem que está em cima. Deus está procurando, nem olhando para o muro Deus está, mas Deus sabe que no muro tem uma brecha. E nessa brecha desse muro, querido, na nossa vida, Deus está dizendo através dessa palavra aqui, que Ele está procurando alguém que se coloca na brecha desse muro. É na brecha desse muro. A pastora Fernanda começou o culto falando a respeito do que Deus fez no culto de ontem. A gente fez uma programação. E a gente chamou as pessoas jovens para poder fazer o teatro, fazer coreografia, fazer um monte de coisa. De repente nós olhamos, nos deparamos, falamos assim, nós não temos pessoas suficientes. Eu disse, não, vou convocar o restante das pessoas. Aí eu chamei o Ministério de Intercessão, chamei o Ministério de Louvor, conversei com eles, vocês têm as tarefas de vocês, mas vocês vão nos ajudar nos jovens. Enquanto tudo isso está acontecendo, querido, Deus foi me mostrando o seguinte, por quê? Porque nós somos igreja, nós somos um corpo. Nesse corpo aqui, querido, Deus, Ele tem, aqui não tem ninguém perfeito, aqui não há perfeição. Quando você olha para qualquer lugar aqui, você vai encontrar falhas. Ou seja, você vai encontrar o quê? Uma brecha. Só que Deus, Ele não está procurando alguém que aponte o dedo e mostre a brecha. Ele não quer ouvir de você, falar para Ele das dificuldades dessa igreja e nem das brechas dessa igreja. Ele não está querendo que você vá diante dele e aponte para Ele as minhas falhas, porque Ele não é cego e Ele vê isso. O que Deus está fazendo, querido, contigo Ele está mostrando para você as brechas, para que você se coloque nelas, porque as brechas que
você vê, são as oportunidades que Deus está te dando para que você seja uma bênção e para que Ele te abençoe. Porque na minha Bíblia, lá no capítulo 4 de João, no versículo 23, diz assim, que vem a hora, e já chegou, que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí termina o versículo assim, porque são esses quem o Pai está o quê? Está procurando. Sabe o que eu concluo com isso? Que o verdadeiro adorador não é o que canta bonito, era o que eu falava para ele hoje de manhã. Eu falei, filho, o verdadeiro adorador não é aquele que toca bem, não é aquele que faz a bateria falar, mas é aquele que tem um coração quebrantado, é aquele que se consagra para poder estar aqui, é aquele que se consagra para poder ministrar, é aquele que aproveita as brechas para se colocar nela. Ontem o que aconteceu aqui à tarde foi apenas uma brecha que apareceu onde alguns irmãos resolveram se colocar nela. E quando Deus olhou e disse, está aprovado, por quê? Porque eu olho para o muro e não vejo mais brecha. Vocês estão nessa brecha. E porque vocês colocaram nessa brecha, eu vou te abençoar também. Porque eu te fiz promessas. Nós temos promessas, querido, de Deus para as nossas vidas. Nós temos promessas maravilhosas. Mas o que Deus quer fazer? Aonde que Deus vai cumprir essas promessas? Ele vai cumprir essas promessas quando nós decidirmos ser uma bênção nas mãos do Senhor. E como eu sou uma bênção na mão do Senhor? Me colocando na brecha. Tem igreja para limpar. Já contei isso aqui. Quando era pastor lá em Tangará da Serra, um dia cheguei com o ministério de louvor, nós tinha ensaio à tarde, no sábado à tarde chegou todo mundo bonitinho, trazendo teclado, trazendo guitarra. Aí na hora que chegou lá, eu fui lá atrás, peguei um monte de balde, vassoura, rodo, pano, coloquei em cima do altar. Falou, nosso ensaio é esse hoje. Não, pastor, como assim? Como assim? Nós vamos limpar isso aqui hoje. Nós vamos limpar os fios, nós vamos limpar a bateria, nós vamos limpar o teclado, nós vamos limpar a mesa, vamos limpar as caixas, vamos limpar tudo. Vamos deixar tudo isso daqui. Aí teve um que falou assim, pastor, eu não vou. Por quê? Pastor, eu toco guitarra. Eu falei assim, pois é, irmão, então deixa eu te falar. Se tu não serve para adorar a Deus com a vassoura na mão, você não serve para adorar a Deus tocando essa guitarra aqui. Porque Deus não está procurando gente que prega bem. Deus não está procurando gente que toca bem, bateria. Deus não está procurando gente que canta bem, porque gente que canta bem a gente tem em todo lugar. Deus não está procurando gente, querido, que toca bem violão. Deus não está procurando o melhor sonoplasta. Deus não está atrás dos melhores. Deus está procurando aquele que se coloca na brecha. Aquele que se coloca na brecha, aquele que olha para a brecha e não se omite. E não julga. E não fica falando, fulano poderia fazer isso. Não. O que eu falava para o Ian hoje de manhã era, falava assim, filho, se você não se consagrar para estar sentado nessa bateria e tocar, eu creio você vai ser o melhor baterista que eu já conheci. O melhor baterista, eu oro para isso, você vai ser, mas se você não se consagrar, Deus vai levantar um que erra o tempo todo. Né? Que toca igual o baterista de alguns cantores por aí. Aí ele fala assim, ele perguntou, falando para ele, eu falei o nome de um cantor, falou, o baterista dele só troca um ritmo, né? Em duas velocidades. Quando o cantor canta devagar, ele toca aquele devagar. Quando o cantor canta mais rápido, ele acelera.
Deus vai aparecer um desses na igreja que se consagra, que não tem preguiça de orar, que não tem preguiça de ler a Bíblia, que não tem preguiça de ir nos cultos, que não inventa desculpa para ler a Bíblia. Aí, Deus vai olhar para ele e falar assim, é você que eu quero. E ele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, mas eu não toco bem. Falou, mas eu não quero alguém que toca bem, eu quero alguém que tem um coração ensinável, quebrantado, um coração que me adora, um coração que se coloca na brecha. Porque não adianta nada tocar bem e não estar na brecha, meu irmão. Eu nunca tive chamado para tocar bateria, eu toquei bateria hoje. Por que eu toquei na bateria hoje? Porque é uma brecha. O instrumento está aqui. Eu sei que eu posso fazer não tão bem quanto meu filho faz, mas eu não vou perder a oportunidade. Só que para mim aproveitar as oportunidades de estar na brecha, eu preciso estar o quê? Consagrado. Porque se eu tiver consagrado, tudo aquilo que eu conversar com o Senhor, Ele me ouve e Ele, não é que eu mando nele, mas Ele me ouve e Ele, para me agradar, Ele vai fazer alguma coisa. Porque foi o caso de Abraão. Deus ia trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, irmão. Ló estava na lista dos que iam para as cucuias. Jó e a família dele ia para o inferno naquele dia. Naquele dia lá. Só que Abraão se colocou diante dele, Senhor. E Abraão entendeu. Se tiver 10, Senhor. Abraão voltou para casa. Sabe por que Abraão voltou para casa? Abraão entendeu. Falou assim, poxa, eu entendi que se tivesse algum justo em Sodoma, Deus iria o quê? Opa. Então ele já tinha entendido, eu entendi, Jó não é justo. Ló. tanto nome criativo eles vão colocar. Jó está orando um pouco. Ló não era justo. Mas mesmo assim, por causa da intercessão de Abraão, o que Deus fez? Eu vou te dar uma chance. E deu a chance para ele. Aí interessante. Tem gente que fica se perguntando, meu Deus, por que Ló fez isso? Você sabia que se a mulher de Ló não tivesse olhado para trás, a história deles seria diferente? O juízo de Deus na vida de Ló era para a esposa dele. Mas por causa de Ló, Deus tirou ela também. Não tinha como Deus salvar só Ló e não salvar ela, sabia disso? Sabe por quê? Quem sabe me dizer por quê? Você não vale, Fernanda Vanessa. Porque os dois eram uma só carne. Deus não podia tirar um só. Tinha que tirar os dois. Tinha que tirar os dois. E Deus tirou os dois de lá. E o que Deus está dizendo para você hoje, querido, está assim, de brecha no muro. E Deus está querendo que você se coloque nessas brechas. Amém?
Deus está querendo que você se coloque nessa brecha. Como assim, pastor? Como que eu vou me colocar na brecha, meu irmão? Olha só. Deus tem me incomodado demais esses dias. Deus quer fazer fluir da igreja dele a graça, o amor, o Espírito Santo. O problema, querido, é que a maioria das pessoas não se deixam, ou seja, não estão nessa brecha para isso. Tem um monte de gente que vai aplicar o coração para fazer aquilo que o Fabiano pregou ontem. Amém ou não amém? Vai ser bênção de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Vai ser bênção. Mas vai ser mais bênção ainda se você fizer tudo aquilo que foi pregado ontem na brecha. Na brecha. Se colocar na brecha, querido, é tão somente obedecer a palavra de Deus. É conhecer ela e obedecer ela. E o que eu falava para o Ian hoje de manhã, eu falei assim, filho, se consagra, se consagra, se consagra. Se consagra, porque está chegando dias, querido, quem não for consagrado não vai parar em cima desse altar. Não vai ficar em cima do altar. O que vai acontecer, pastor? Meu irmão, se eu chego sem o fogo santo aqui em cima, eu estou com que fogo? Na minha Bíblia tem a história de 2 camaradas que morreram diante de Deus com fogo estranho. E o que eu estou pregando para você hoje aqui, meu irmão, é a oportunidade da bênção de Deus superabundar na tua vida. Como? Através da brecha. Nós temos brechas, querido. Mas não estou falando brecha de questão de pecado, estou falando a brecha. Quantas coisas nós temos para fazer? Estar num culto é se colocar na brecha. Interceder por alguém é se colocar na brecha. Se colocar, dizimar e ofertar é se colocar na brecha. Tem um demônio que se esconde debaixo das cadeiras da igreja. Vem juntar, limpar, depois você vai achar alguns. Chamado Exuclete. Exuclete. Sabe o que é se colocar na brecha? É não cuspir esse demônio e colocar debaixo da cadeira. Se colocar na brecha é zelar pelas coisas de Deus. Se colocar na brecha é estar à disposição para servir. E estar à disposição para servir, querido, não é servir e ficar esperando alguém bater palma para você. Estar na brecha não é você pegar e fazer alguma coisa na igreja, né? Porque tem pessoas que fazem algumas coisas e elas querem receber um pagamento. Não, o pastor nem me viu. Não falou meu nome. E eu, sinceramente, não sabia o que estava fazendo para mim. Tem pessoas que falam, não, eu vou ajudar, pastor. Aí vem e fica. Vai demorar muito? Que hora que vai? Vem ajudar.
Vai pegar uma cadeira dessa, um banco desse daqui, né? Em vez de chamar outra pessoa, não, o trem sai arrastando de qualquer jeito. Tá. Quebra os pezinhos tudo. Arranha o chão. E não faz direito. Estar na brecha, meu irmão, é fazer com zelo. Davi, ele falava assim, que o zelo pela tua casa, ó Senhor, me consome. Me consome. Sabe qual que é o zelo que ele está falando? No capítulo 27, versículo 4, ele fala uma coisa, Senhor. Eu pedi a ti que eu possa o quê? Morar na tua casa todos os dias. E tem gente que para vir uma vez na semana, Deus olha a semana inteira tentando achar ele na brecha, ele não está. E Deus está dizendo, ele falou, eu quero na brecha. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Mas ninguém achei. Por isso que Abraão foi abençoado. Por isso que eu citei Abraão para você. Porque todos os momentos, até na situação da Sodoma e Gomorra, quando Deus olhou, achou Abraão na brecha. Na cidade não tinha nenhum justo. Mas Deus viu Abraão na brecha. E é isso que Deus quer fazer, querido. É isso que Deus está fazendo hoje. Ele está olhando para nós, Ele está querendo achar a gente na brecha. Ele está querendo encontrar gente disposto, pronto e preparado para servir Ele. Para chegar aqui e não cantar como uma obrigação, mas cantar porque o Senhor é maravilhoso. Querido, o que Deus fez por nós, não há preço que pague. O que Deus nos dá todo dia. Ontem eu estava falando ontem foi sábado, sexta-feira, eu estava conversando com ela. Foi sexta? Ou foi sábado? Sábado. Não lembro. Foi sábado à tarde. Sábado à tarde estava aqui, querido. Eu cheguei em casa, um monte de outras coisas para fazer ainda. Aí, sei que aconteceu alguma coisa lá que eu não gostei muito, e eu estava muito agoniado. Aí eu cheguei para ela e falei assim, amor, olha, se eu estivesse notando o que Deus está fazendo por mim, eu já tinha desistido. Eu já tinha parado, eu joguei a toalha. Mas o problema, amor, é que a gente fica agoniado por algumas coisas que não acontecem, mas no meio disso tudo a gente vê que Deus está cuidando. E eu entendi ontem. Eu falei, eu só preciso estar na brecha. Não preciso fazer mais nada que isso. Eu só preciso estar na brecha. Aí a gente teve dores de parto. Né? Eu não, graças a Deus, não sei o que é, mas como Paulo eu digo. Dores de parto, mas depois que deu a luz, querido, é maravilhoso. Que 1h da manhã a gente estava aqui, maravilhado com o que Deus tinha feito. A gente não sentia cansaço, não sentia mais nada. Na verdade, não sentia nada porque não sentia mesmo, já tinha, estava traspassado já dos negócios. Mas a gente olhava e falava, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aonde que a gente... Aí Deus, vocês estavam na brecha. Na brecha. Querido, estar na brecha é o lugar. Estar na brecha. Amém ou não amém?
Quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Provérbios, para a gente poder encerrar. Provérbios. Eu acho que é Provérbios. Provérbios não, Eclesiastes, na frente. Eclesiastes 7. Depois de Provérbios, Eclesiastes. É do mesmo autor. Amém? Capítulo 7, versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. E o verso 10 e 11 diz assim: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol, ou seja, os que estão vivos. Vamos ler o 12 também, porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amém? Ou não amém? Ontem o Fabiano pregou aqui, falou assim: buscar o quê? Sabedoria. Busque sabedoria do Senhor, entendimento da palavra. Amém? Querido, porque quem é que vai estar na brecha? Quem é que vai se colocar na brecha? Não é qualquer um que se coloca na brecha, querido. E não é qualquer um que quer se colocar na brecha, pode se colocar na brecha. Porque a gente está falando de brecha, meu irmão. Mas eu me coloquei na brecha hoje para tocar bateria porque eu coube nessa brecha. Outra pessoa que não toca não pode se colocar nessa brecha porque ele não vai ajudar. Pelo contrário, ele vai fazer um rombo maior no muro. Então não pode se colocar na brecha. Tem que se colocar na brecha aquele que cabe na brecha. Amém? Então só quem se coloca na brecha, quem consegue se colocar na brecha, é quem tem a sabedoria vinda do alto, meu irmão. Porque você vai saber se você cabe ou não nessa brecha. Porque se você não couber, não adianta você se colocar nela, porque não vai funcionar. E a bênção de Deus não é para aquele que quer se colocar na brecha, é para aquele que se coloca e serve nela. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar, em nome de Jesus.